Curiosidade minha, quais são as ferramentas que normalmente usa para poder fazer isso? Então, sonda, tá? Sonda, hoje em dia a gente está fazendo uma sondagem aqui próximo aqui de Curvelo. A gente está usando uma SS35, que ela faz 100 metros de profundidade, tá? Para a gente ter uma espessura dessa camada, saber qual que é a profundidade do minério, tá? E a partir disso, da sondagem, a gente coleta as amostras, testemunhos de amostras, a gente coleta esses testemunhos e faz a análise química dela, para saber o teor de ferro, o teor de contaminante que tem, né, nessa substância. Tô te perguntando isso, não foi à toa, porque semana passada nós recebemos um outro engenheiro de Minas aqui que mexe numa área muito específica, né, de geofísica por eletroresistividade. É alguma coisa aplicável nesse mesmo ramo seu? Sim, a geofísica direciona a nossa pesquisa, tá? Principalmente para sondagem. A geofísica a gente usa, eu costumo usar em determinada área, que eu não consigo ter a gente não consegue ter visual do material, né? A gente faz uma magnetometria, tá? A geofísica de mag, e depois a gente usa a geoelétrica para direcionar, para a gente entender com a sondagem qual que é a camada que a gente está vendo ali, tá? Então, a geofísica para a gente, eu utilizo assim, tá? Para direcionar a sondagem, para a gente errar menos o furo de sonda, porque um furo de sonda é caro. O furo de sonda é caro para uma empresa. Então, a geofísica consegue direcionar melhor onde focar, onde colocar essa sondagem, esse furo de sonda. Bacana demais. É assim, né? Só uma sequência de processos ali para garantir a eficiência daquela exploração, né, cara? Porque exatamente. É uma coisa assim, por mais que, igual você falou, seja uma coisa que agride pouco o meio ambiente, mas ainda agride, né? Em porcentagem ali, agride pouco, mas é uma coisa que ainda agride o meio ambiente um pouquinho ali. O pessoal vai explorar aquela área, então que eles explorem direto onde tem mais chance de achar aquele minério, de obter aquele minério. Agride pouco na questão global. Uhum. Questão regional, local, você tem, igual eu falei, impacto visual assusta. Uhum. Porque realmente tem você está desmatando. Você tem uma área que está sendo desmatada. Você está sendo impactado. Então, questão global é uma parcela pequena. Sim. Mas questão local, talvez dependendo da região, igual Itabira, Mariana, Ouro Preto, não é uma pequena parcela, é uma parcela até considerável, né? Considerável. Sim. E, né, já que a gente está nesse tópico aí, vamos falar de sustentabilidade, cara. Como que hoje, né, vocês, do setor de mineração, vocês lidam exatamente com essa questão da sustentabilidade? Porque eu imagino que vocês devem ser questionados demais nesse sentido aí, né? O tempo todo, mas aí a gente vai voltar para as grandes empresas. Quem te faz mais, quem tem um plano de recuperação melhor de área degradada, não só da área impactada pela mineração, também projeto de planejamento da biodiversidade, né, recuperação de fauna, as grandes empresas que têm esse projeto mais elaborados. Por quê? Pequenas empresas, como eu falei, às vezes pequenas empresas não têm recurso suficiente para fazer um projeto maior, tá? E faz mais local. Então, eu sou mais na área que está impactada pela mineração. Mas grandes empresas têm um planejamento muito bacana. E normalmente o que elas fazem nesse sentido, por exemplo, para compensar esse fato? Além da recuperação, igual eu falei, além da recuperação da área mesmo, plantação de nativa, né, vegetação nativa, retaludamentos, cobertura vegetal desse retaludamento, e não só nessa área também, mas ao redor, cuida da fauna. Então tem esse planejamento nas grandes empresas já, que está utilizando e a gente utiliza. Resgate de fauna, por exemplo, de espécies ameaçadas, tem todo esse planejamento. Não só no local dentro da mineração. E, assim, nas minas desativadas ali, o pessoal tem uma atenção maior dessas grandes empresas? Ou... Tem. Desativadas, você tem... Eu costumo falar que quando você vai licenciar, né, fazer o meio ambiente, que é o burocrático, já te coloca vários itens que você tem que seguir, obrigatoriamente. Senão você vai ser punido uma hora ou outra, a conta chega. Chega mesmo, né? E é pesada, né? A gente não fiz, passou 10 anos, uma hora ou outra vai chegar para você, chega seu filho, seu neto, vai chegar a conta. Então, e a área também desativada, acontece a mesma coisa. A gente vê muita mina abandonada. E hoje em dia o olhar do meio ambiente está muito mais pesado, né? Vamos colocar nessa ideologia. E com isso,
muitas empresas já vai fechando desde o do início da lavra, já vai pensando como fechar essa mina. Questão de custo, cronograma de fechamento, tem que ser desde o início sabendo como vou fazer o fechamento dessa mina. Se chegar no final, você já está tudo planejado esse fechamento. E querendo ou não, você tem uma obrigatoriedade ali de 3 a 5 anos para você cuidar, pós-fechamento. Porque para ver se a vegetação nativa que você plantou vai dar certo, pelo menos 80% dela tem que desenvolver. Se não desenvolver, você vai ter que replantar. Nossa. Se o seu taludamento manteve, se a drenagem está perfeita. Então, isso aí você tem que ter um monitoramento durante um período aí de 5 anos após o fechamento de mina. As grandes empresas, médias empresas sempre fazem isso. Porque quando eu falo grandes empresas, porque não é uma empresa que abriu e fechou. É uma empresa que vai continuar no mercado por muito tempo. Não tem só uma mina, tem várias. Ela precisa fazer isso para continuar funcionando, né? Porque quem manda é o nome dela. Isso aí.